Boa noite para você, boa noite ABC. Que alegria, estou retornando com o meu programa ao vivo, ABC em Perfil. Eu já estava com saudades. Nas redes sociais recebi muitas chamadas perguntando quando que eu estava voltando o meu programa ao vivo. E nós estamos aqui. Isso me enche de alegria, retornar e fazer esse programa ao vivo com você hoje, com a sua família, para todo o grande ABC e também para o Brasil, pelo site www.ecotvcanal9.com.br é uma alegria. A minha audiência, mesmo nas reprises, foi um sucesso e isso me deixa muito feliz. Nesse ano, retornando o programa, como eu disse, nós vamos continuar ouvindo personalidades, autoridades que representam grandes instituições. E nessa noite não pode ser diferente. Eu tenho a honra de receber aqui um grande convidado, mas eu não vou falar o nome dele agora. Antes, eu quero mandar um grande abraço. Quero mandar um grande abraço para a Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André, 38ª subseção, na pessoa do seu presidente, Dr. Fábio Picarelli. Em especial, o meu grande amigo, doutor Roberto Gonçalves, secretário da Ordem dos Advogados, que, sem dúvida nenhuma, tem dado uma grande contribuição para a realização do nosso programa ABC em Perfil. Obrigado, Roberto, por este grande apoio. A Associação dos Advogados do Grande ABC, a qual eu presido, tenho a honra de presidir, a todos os advogados, enfim, a toda a sociedade andreense do Grande ABC, como eu fiz referência. Esse programa tem sido um sucesso porque você está aí na sua casa e tem estado comigo em todos esses programas. Estamos retornando. E nessa noite, agora eu vou falar o nome dele. Eu tenho a honra de receber no meu programa o nosso comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui do Grande ABC, do CPA M6. Eu recebo o coronel Marcelo Cortez Ramos de Paula. Ele assumiu o comando agora. Vamos falar a respeito hoje, nesta noite, a respeito da segurança, como anda, aliás, anda bem, os índices estão demonstrando isso. Vamos falar um pouco da carreira dele, essa carreira profícua, chegando aqui no Grande ABC, ele traz uma grande experiência nessa grande instituição, no seu trabalho com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu recebo agora ele, o nosso comandante, o coronel Marcelo Cortez. Como vai, comandante? Eu vou muito bem, obrigado, Cristiano. Para mim é uma honra estar aqui, poder me apresentar perante o público desta cidade e desta região, né, na qual eu resido já há algum tempo, mas que pela primeira vez tenho a honra de trabalhar aqui, e uma honra aumentada ainda em termos de honra e responsabilidade, porque me coube o comandamento de toda essa região. Realmente é um orgulho muito grande e uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com o vosso público e podendo dar satisfação, aquela satisfação que a Polícia Militar sempre dá. Comandante, eu que agradeço em nome do meu programa, a qual eu apresento, em nome da Rede Eco TV, a sua presença para nós ela é muito cara no sentido do carinho de o senhor estar aqui conosco, né, e para que possa falar para todo o público do Grande ABC a respeito do trabalho que já vem sendo desenvolvido e que é uma continuidade, e também sobre essa grande instituição que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sem dúvida. Mas, vamos lá. Se assim nós podemos falar, e o senhor falava que o senhor reside aqui, né, na cidade, mas agora o senhor assume o comando, né? É uma outra... uma enorme diferença. É uma enorme diferença, exatamente, né? É outra forma de ação que tem que se tomar, decisões, né? Decisões cronometradas, rápidas. Quais são esses grandes desafios que o senhor vê nesse momento, se assim podemos dizer, desafios? Sim, sempre é um desafio, né, exercer a atividade de polícia. Esse desafio ele é compartilhado por todos os policiais
né, desde o policial que atua na viatura, mais diretamente relacionado ao atendimento ao cidadão, até os comandos intermediários e chegando ao comando de uma região ou o comando da Polícia Militar. Toda atividade policial ela é extremamente desafiadora porque ela lida com aquilo que de mais caro tem o ser humano, que é a vida, né? Então, o policial que está na viatura, ele tem, em muitas situações, desafios até maiores do que aqueles que nós, comandantes, temos, né? É evidente que a nós, comandantes, e aí eu falo particularmente da situação minha aqui, né, me cabe comandar, né, o destino de mais de 3.000 homens, né? Me cabe decidir sobre as estratégias a serem aplicadas na área de segurança pública para toda a população da região do Grande ABC. Então, isso dá bem a noção do desafio, falando em linhas gerais. No que diz respeito à situação particular da região, em relação aos indicadores, o maior desafio não é outro senão aquele mesmo desafio que todo o estado de São Paulo, de uma maneira geral, vem sofrendo ou vem tendo diante de si, que é aquele referente aos roubos, né? Nós tivemos a grata satisfação de termos, pela primeira vez durante um ciclo, né, uma redução no número de roubos. Ainda é uma redução muito pequena, mas bastante alentadora, porque ela vem coroar sucessivas quedas que ainda faziam com que o número se situasse na esfera positiva, mas ainda assim eram quedas, e agora nós vencemos a barreira do zero e já estamos na linha decrescente, né? Então esse é o desafio. Há também um desafio que já vinha sendo enfrentado pelos meus antecessores, cujo trabalho eu dou continuidade com muita honra, né? É um trabalho brilhante que é responsável pelos números que agora estão vindo à tona, né? Nada se conquista da noite para o dia. Esse desafio é de estreitar os laços com a comunidade, né? Esse é um desafio permanente da instituição, porque nós temos para nós, e na verdade nisso não destoamos daquilo que é dito em toda a literatura mundial sobre polícia, que não se faz polícia sem a sociedade. Perfeito. Muito bom. Me dá um segundo. Eu estou conversando com o nosso comandante da Polícia Militar do CPA-M6. Ele é o comandante do ABCDMR, de toda a Polícia Militar aqui da região. Ele é o coronel, estou conversando com ele, Coronel Marcelo Cortes Ramos de Paula. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Faça a sua pergunta, estaremos aqui de uma forma democrática. Aliás, ele acabou de afirmar, falando com a sociedade, você faz a sua pergunta e nós vamos fazer aqui no ar e vamos trocar este bate-papo muito gostoso. Mas, comandante, o senhor veio da Zona Leste, não foi? Lá de São Paulo. Exato. E existe alguma similaridade da Zona Leste de São Paulo com o ABC? Nós sabemos que, é óbvio, existem determinadas regiões que são mapeadas, tem uma acentuação maior da violência, mas existe alguma similaridade entre aquela região com a nossa região, em que pese ser uma região mais populosa, né? Sim. Então, eu queria saber, na sua experiência, né, de trabalho, quais são essas similaridades? Eu diria, talvez seja ainda um pouco cedo, né, para estabelecer similaridades mais profundas e mais corretas, né? Mas a partir daquilo que eu conheço, daquilo que eu posso enxergar, e deixando bem claro que não vai aí nenhum estigma, né, tanto em relação à população da Zona Leste, como em relação à população que eu agora comparo, né, eu poderia dizer que, no que diz respeito à desordem urbana, né, que era típica de alguns locais do batalhão em que eu comandava, né, nomeadamente Cidade Tiradentes, Guaianazes, né, essa desordem urbana típica das periferias das grandes metrópoles, né, ela é encontrada em alguns espaços aqui da região do ABC, né, e isso, coincidentemente,
também faz com que esses espaços tenham indicadores criminais um pouco mais elevados. O que acaba configurando, né, uma confirmação daquilo que a própria literatura policial nos diz a respeito da correlação entre desordem urbana e criminalidade, né? Daí a necessidade de nós termos uma estreita colaboração com as municipalidades, com as prefeituras, né? E nisso temos tido todo o apoio, né, de todas as prefeituras. Eu encontrei aqui uma ligação bastante estreita com todas as prefeituras. Nós pretendemos aprofundar, nós pretendemos inovar, nós pretendemos levar novos projetos, porque assim como a sociedade que eu nomeei há pouco, o poder público municipal também é fundamental para que as estratégias de segurança pública elas tenham êxito. Perfeito. O senhor falou uma questão muito interessante. Determinadas cidades elas têm uma geografia que realmente, geograficamente, é mais difícil, creio eu, não um especialista na área de segurança, mas se você pega a cidade de Diadema, ela é uma cidade que ela tem muitos declives, morros, e você pega Mauá também, é muito similar, né? Até mesmo uma determinada região de São Bernardo. São Bernardo também, determinados pontos, e isso tem uma certa dificuldade, até por vezes uma penetração numa eventual ação, né, da Polícia Militar. Mas nós falávamos a respeito que o trabalho é desenvolvido e ele existe, o senhor falou muito bem, existe uma continuidade, né, desse trabalho, porque segurança ele se faz com organização, com trabalho e com estudo. Mas associado a isso, comandante, o que eu lhe pergunto é o seguinte: nós temos o trabalho, que você tem que idealizar esse trabalho, organizar, mapear, colocar no papel. E você precisa ter uma estrutura para esse trabalho, né? Se você não tiver estrutura... Hoje a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela está bem aparelhada, estruturada para desenvolver essa inteligência dos homens da polícia, dos comandantes para os seus comandados e eles atuarem de forma em defesa da sociedade. Sem dúvida nenhuma, né? A Polícia Militar hoje ela tem uma enorme estrutura, ela vem se equipando ao longo dos anos. Os diferentes governos que passaram nos últimos anos vêm aumentando cada vez mais o investimento. A Polícia Militar, por sua vez, vem se aparelhando para aproveitar esse investimento, porque o investimento sem projetos ele não gera frutos, né? Preciso que haja projetos para que esse investimento possa efetivamente se tornar uma realidade. E a polícia tem investido cada vez mais em inteligência policial, né? Em tecnologia, porque já se viu que a quantidade de homens e mulheres que nós temos disponíveis, ela tende a se aproximar cada vez mais de um teto, né? E nós temos que, portanto, investir em outras estratégias que façam com que a polícia chegue a locais sem a necessidade de aumentar tão drasticamente o seu efetivo, que já vem numa quantidade bastante razoável. E essa estratégia ela passa necessariamente pela adoção cada vez maior da tecnologia. Nós estamos investindo bastante, modernizamos a nossa central de operações na capital, né? Estamos investindo também na unificação, ou melhor dizendo, numa integração dessas centrais de operações com as centrais de operações dos municípios, né? Podendo ampliar, portanto, o raio de atuação tanto da polícia como das guardas, né? E esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido e que já vem rendendo frutos. Numa integração com todas as forças, né? Perfeito. Constituídas da sociedade. Agora, em termos hoje da velocidade da informação, nós falamos isso, e a polícia hoje militar ela está bem estruturada nessa questão, porque hoje o senhor tem uma trajetória na sua carreira, que o senhor pegou várias etapas dessa velocidade da informação, principalmente na sua profissão, né? que o senhor foi vocacionado. Então você pegou várias etapas. Hoje, a velocidade da informação,
E a internet ela é maravilhosa, ela pode... É um instrumento assim maravilhoso que é quando usado para o bem. Mas nós sabemos que ela pode ser usada para o mal. Se define já a internet como terra de ninguém, né? Que é muito difícil. Hoje a nossa polícia ela tem uma estrutura de um estudo nesse campo, né, de redes sociais para se detectar determinadas ações. Sim, nós temos todas as unidades policiais até o nível de batalhão possuem agências de inteligência, né, e dentre as rotinas de trabalho das agências de inteligência há o trabalho de monitoramento das redes sociais. Esse monitoramento ele é feito de maneira ora aleatória, ora baseada em palavras-chave ou em registros antecedentes de atividade criminosa. Há também uma atuação em conjunto com a Polícia Civil, cada vez mais trocando informações, né? A Polícia Civil com a sua atividade de polícia judiciária, trabalhando em investigações de maneira mais aprofundada, por vezes também produz dados relacionados com o uso indevido das redes sociais, o uso criminoso, e essa integração ela se pauta também pelo compartilhamento de informações, né? Então, por conta de toda essa atividade que eu mencionei, a gente vem tendo sucesso na identificação de algumas condutas criminosas. Eu exemplifico os bailes funks, por exemplo, né, que tanto de sabor vem trazendo para as periferias e também para a região, eu já pude constatar. Muitas vezes a convocação desses bailes é feita pelas redes sociais, né, e a gente consegue identificar com alguma antecedência e às vezes até interferir com o intuito de desaconselhar os organizadores a realizarem aquele baile, né? Muito bom, porque isso que o senhor coloca e ouve, nós sabemos que as redes sociais elas servem até de movimentos. Nós tivemos um movimento sociológico, que o senhor conhece muito bem, que foi chamado os rolezinhos, e que houve aquele movimento, em determinado momento, onde se agrupavam e se chamavam a participação desse movimento pelas redes sociais. Então, é muito importante essa inteligência e esse estudo para que realmente se possa detectar determinados distúrbios de movimentos sociais ou realmente de agrupamentos. E é muito comum nós assistirmos na mídia ou lermos, né, comunicação do próprio delinquente, né, fazendo essa ligação e até a ação e as manobras indevidas. Bom, mas tudo bem. Nós falamos aqui a respeito do plano de trabalho, que isso é uma continuidade. Eu acho isso interessante porque segurança pública ela se faz realmente com continuidade administrativa, funcional, como é feito pela Polícia Militar, né? Os índices nós falamos, até que no início nós falamos, isso deu uma caída, mas nós sabemos que existe uma questão da violência, eu não diria o aspecto, vamos falar da violência, mas determinadas ações que você pega. De repente você pega um ciclo de saidinha de banco, você tem determinada localização. Então você tem, em determinado momento, uma demanda maior nesse campo. Por que eu estou falando isso? Quando colocamos na rede social da sua presença aqui, muitos colocaram e pediram até para perguntar, para o senhor falar um pouco, que saiu isso na mídia, que foi a questão de determinados assaltos que vêm ocorrendo por motos em determinados horários da nossa cidade. E como nós falamos de demanda, sendo detectado isso, num período das 4 às 7 da manhã, que de repente isso surge numa notícia, a população recebe aquela notícia, mas eu quero ouvi-lo do senhor, o quanto isso é real estatisticamente e se realmente o que a polícia está fazendo nessa questão. Certo. Cristiano, a polícia ela trabalha em cima de informações, né? Como eu lhe disse há pouco, nós temos já há muito tempo nos aperfeiçoado na área de inteligência policial, exatamente para que o nosso planejamento corresponda àquela realidade que os números indicam, né? E ocorre que para que esses números eles apareçam, né, é necessário que eles sejam registrados. Os fatos precisam ser registrados. Se as vítimas dos diferentes ilícitos elas não registram o fato
na delegacia de polícia, esse fato não aparecerá e, evidentemente, não haverá uma correspondente ação da Polícia Militar encarregada da ação preventiva, no sentido de evitar ilícitos que possam ocorrer naquele mesmo local. Portanto, é necessário que a população ela colabore, inclusive no sentido de registrar os fatos ilícitos que eventualmente venham e inafortunadamente venham a vitimá-la, né? Quando isso não acontece, nós assistimos ao fenômeno da subnotificação. E a subnotificação, quer dizer, aquela notificação que fica abaixo do que deveria ocorrer, a subnotificação no Brasil ainda é muito grande. E isso atrapalha demasiadamente o trabalho da polícia, porque ela acaba desenvolvendo o seu planejamento calcada em dados falhos. Muito provavelmente, o que foi noticiado traduz uma reprodução desse fenômeno, né? Porque os nossos indicadores, eles não apontam a mesma gravidade, a mesma intensidade que foi constatada por intermédio da reportagem. Mas isso constitui apenas um obstáculo superável, né? Porque nós também desenvolvemos o nosso planejamento com base naquilo que a imprensa capta. A imprensa também, por vezes, ou eu diria quase sempre, é a nossa companheira, né? Então, com base nessa constatação, nós já determinamos que o policiamento fosse reforçado. Nós já determinamos também que fosse colocada uma base comunitária no local, exatamente para ouvir a população que lá estivesse e, consequentemente, corrigir o nosso planejamento. Muito bom mesmo. Nós falávamos da toda uma infraestrutura necessária e da evolução tecnológica para se combater o crime. Hoje não tem como se falar em combate ao crime. No passado se usava muito apenas um revólver, assim dizendo, a estrutura apenas de um policial, uma viatura posta já inibia o crime. Hoje já realmente não funciona assim. Hoje nós somos pela tecnologia. As viaturas da Polícia Militar hoje, do Estado de São Paulo, especialmente aqui do ABC, elas já têm uma infraestrutura de tablets, de informações rápidas, não é isso? Sim. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Mas vamos falar, paralelo a isso também, uma coisa importante. Como anda esse projeto de implantar o radar, né, na região? Até que você explique para os nossos telespectadores o que é essa implantação do radar, que depende de quais instituições, de quais os poderes públicos, da união dessa sociedade, para que isso possa trazer um benefício para todos nós. Pois é, Cristiano. O projeto Radar ele é conceitualmente muito simples, né? Ele consiste em se posicionar em câmeras dotadas de uma tecnologia chamada OCR, uma tecnologia que permite que a imagem captada pela câmera seja transformada em texto, e esse texto, consequentemente, ele possa ser confrontado com um banco de dados. Que imagem essa câmera vai captar? A imagem da placa dos veículos que circulam pela via na qual ela se encontra instalada. Essas placas, essas imagens serão convertidas em texto e os caracteres das placas serão confrontados com os bancos de dados da polícia, no sentido de verificar se aquela placa daquele veículo consta como veículo roubado, furtado ou com algum outro tipo de restrição. Essa mensagem é imediatamente transmitida para a central de operações e pode ser também transmitida para o tablet da viatura que se encontre num determinado raio em relação àquela câmera, possibilitando que a viatura, verificando-se próxima do local, possa rapidamente acorrer para o local onde o veículo foi detectado, aumentando bastante as chances de captura dos infratores que se encontram naquele veículo. A lógica do sistema é essa, e a ideia da Polícia Militar é aproveitar as câmeras que os municípios normalmente têm, né, e que usam geralmente para a fiscalização de trânsito, e integrá-las ao nosso sistema de informações, à nossa central de operações,
promovendo dessa forma uma otimização do emprego dessas câmeras, que deixarão de ser apenas câmeras voltadas para a fiscalização de trânsito e passarão a ser também câmeras que poderão produzir resultados na área de segurança pública. Nós já conversamos com todos os prefeitos de uma maneira geral, ainda superficial. A Coronel Cláudia, que foi minha antecessora, já vinha conversando com os prefeitos. Aqui eu brinco que a região do Grande ABC, ela acabou, de certa forma, sendo prejudicada pelo seu êxito, né? Eu explico. A região do ABC já está, ao que me parece, pelo que eu tenho visto e conversado com os colegas de outras regiões metropolitanas, um pouco mais avançada no que diz respeito ao aparelhamento na área de segurança pública. Isso fez com que a grande maioria dos municípios já tivessem câmeras instaladas ou em processos de aquisição. E não houve tempo de que essas câmeras fossem modificadas para adotarem a tecnologia OCR. Tá. Então, nós acabamos ficando para trás em relação a alguns municípios como Guarulhos e Osasco, que por não terem já essas câmeras instaladas, puderam adaptar as suas aquisições às necessidades da Polícia Militar. Uhum. Tenho conversado com os prefeitos, como tenho conversado com a área de tecnologia da Polícia Militar, para verificar a possibilidade de nós implementarmos esse sistema, esse projeto radar, com câmeras portáteis, que são câmeras igualmente podem ter o sistema OCR e que têm um custo inferior e poderão eventualmente ser adquiridas pelos municípios com maior facilidade do que aquelas fixas que têm realmente um custo mais elevado. Muito bom. E isso realmente vai trazer um grande benefício para todos, né? Sem dúvida. Isso acontecendo é aquilo que nós falamos, é uma infraestrutura melhor no combate ao crime, né? Sem dúvida nenhuma. É o que realmente todos nós buscamos. As áreas de divisa, que nós sabemos da dificuldade que dessa violência, que geralmente que são muito violentas. Como que resolver este problema? Por que eu falo resolver este problema? Porque sempre são questões recorrentes. Existe uma complexidade maior, em que pese comandos se conversarem com os comandos, fazerem os mesmos estudos. O que falta, na sua opinião, comandante? As divisas, elas acabam sendo regiões onde o crime tende a se desenvolver mais, porque, em geral, são também áreas nas quais o próprio poder público acaba tendo maior dificuldade de se fazer ali presente, né? Isso se traduz geralmente em áreas onde você tem vias públicas em piores condições, uma desordem urbana que eu há pouco mencionei aqui, mais presente, né? E esses fatores todos, eles acabam favorecendo a incidência do crime e também dificultando o trabalho da polícia. Em função da existência de vias em pior qualidade, de serviços públicos menos favorecidos, né? Para fazer frente a essas dificuldades, a gente tem que trabalhar com parceria com o poder público, né? Aprofundar essa parceria com o poder público, no sentido do poder público municipal melhorar a situação daquela localidade. É um processo um pouco mais demorado e, enquanto isso não ocorre, desenvolver a integração maior entre as unidades de um lado e de outro, né? Muitas vezes a gente tem até tríplices fronteiras, né? Enfim, é necessário que haja um trabalho integrado para que nós possamos atuar conjuntamente e impedir que haja fenômenos que são comuns, né? De uma área empurrar os criminosos para outra que, por não estar integrada, por não estar trabalhando com a mesma intensidade naquele mesmo dia, naquela mesma hora, acaba havendo a penetração de criminosos vindos de uma área na outra, né? Se você trabalha integrado, você acaba tendo melhores resultados. Muito então, bom. Mais uma vez, a receita é integração. Muito bom. Eu vou pedir 1 minuto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Não saia daí, continue conosco. Eu estou batendo um papo muito interessante com o nosso comandante, o Coronel Marcelo Cortez Ramos de Paula. Não saia daí, continue comigo. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E hoje, retornando o meu programa ABC em Perfil, em março, com vocês ao vivo. Que delícia, eu fico muito feliz. Eu estou ouvindo o nosso comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Marcelo Cortez Ramos de Paula. Estamos falando aqui dos desafios da nossa segurança pública, desafio dele também, na carreira dele, como coronel, como nosso comandante, assumindo agora o comando da nossa polícia da região, uma grande responsabilidade. Aliás, a nossa segurança está nas mãos dele, né? Da Polícia Militar. E ele é o nosso chefe aqui, o nosso grande comandante. Estou aqui batendo um papo com ele. Comandante, vamos falar aqui a respeito um pouco, antes de entrarmos nessas perguntas. Eu queria falar um pouco aqui a respeito da violência, na sua visão de carreira, na sua formação, mas também um pouco do cidadão, né, que eu acho isso importante. A violência, ela é um fenômeno sociológico. Nós sabemos, o mundo está violento. Existem violências de várias formas, violência de mobilizações. De repente, existe um grupo que se associa e sai para quebrar. Eu não digo nem isso só aqui no Brasil, pontualmente, mas no mundo. Agora, em termos daqui, Brasil, na sua opinião, essa violência, o que fazer para conter? Porque se nós pegarmos no passado, se falava, não, a questão é um problema de uma divisão. Qual é essa divisão? Existem determinadas classes que não têm acesso do aspecto social, não têm acesso à escola, não têm acesso a um emprego melhor, não têm condições de adquirir um bem.
e isso fere até a dignidade humana e gera, em que pese, não pode ser uma regra, mas se torna uma exceção. E a exceção se toma conta e tomou conta. Mas o Brasil hoje evoluiu. Nós sabemos que socialmente ele teve um crescimento. Então nós não podemos mais atribuir a violência a tão somente essa questão social. Na sua opinião, se deve ter mais leis severas? Se deve investir mais no social ainda? Ou na tão chamada educação? Porque também a gente pega uma chamada educação e você pega determinadas crimes que são cometidos por quem tem educação também. São questões muito... eu queria ouvir a tua visão, a visão do senhor como cidadão, né, associado à sua experiência. Sem dúvida. Cristiano, eu entendo que as simplificações, elas nos levam a erro, né? Eu acho que um grande erro que existe no debate sobre segurança pública no Brasil, de uma forma geral, são as simplificações, ou seja, pretender resolver essa equação extremamente complexa por intermédio de uma única variável, seja ela o aumento das penas dos crimes, né? Tornar a legislação mais severa, seja ela a educação, seja ela a diminuição das diferenças entre as camadas sociais. Todas essas causas que você mencionou, elas, de uma certa forma, participam do fenômeno, né? E, portanto, todas elas devem ser levadas em consideração. Há, de fato, leis que precisam ser melhoradas no nosso país. Nós acreditamos muito na teoria econômica do crime, né, que postula a existência de um cálculo por parte do criminoso que vai ali sopesar os benefícios da atividade criminosa dele e os custos dessa atividade criminosa, e sempre quando ele percebe que os benefícios superam os custos, ele prossegue com essa prática criminosa. E do lado dos custos está efetivamente a punição que ele pode sofrer por parte do Estado. Quando essa punição ela deixa a desejar, evidentemente que você tem aí um campo aberto para a aceleração da prática do crime. Mas leis mais severas apenas não bastam, é necessário que essas leis sejam cumpridas, né? E há de fato um déficit muito grande de cumprimento da legislação, você como advogado sabe bem disso, porque nós temos ainda um judiciário que em alguns aspectos ele não virou o século, né? Nós precisamos tornar a aplicação da lei mais ágil. Nós temos discutido agora algumas reformas na legislação processual penal para tornar mais rápido o processo, para fazer com que a pena ela seja aplicada com maior efetividade. Isso, às vezes, é até mais importante do que a própria quantidade de pena, né? A pronta resposta do Estado em face do ilícito penal, muitas vezes, é mais importante do que a quantidade de pena que se aplica ao cidadão. Mas isso tudo também não basta, né? É necessário que o cidadão ele tenha o que perder, né? Dentro daquela equação de custos e benefícios, né? Ele tenha o que perder, e o fato é que hoje nós temos uma legião de perdidos já na vida, pessoas que não têm o que perder. Então, o que a resposta do Estado diante do crime vai lhes proporcionar, diferente daquilo que eles já têm, né? E isso só se muda com educação, muito mais do que a evolução econômica. Porque essa perdição que eu mencionei, ela é muito mais de espírito e de valores do que propriamente de fundo econômico, né? Mas também o aspecto econômico é importante. Eu sempre que ingresso nessa discussão, eu convido as pessoas com quem eu debato, né, a olhar para o mundo e constatar que mesmo na Finlândia há crime, né, mesmo na Suécia há crime, ou seja, países nos quais nós temos um elevado desenvolvimento econômico, nós temos um elevado desenvolvimento social e ainda assim há crime. Isso significa que nós temos que agir em todas as áreas.
Muito bom, realmente é muito interessante. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos quebrar um pouco o gelo. E antes de nós entrarmos aqui e dar continuidade nas perguntas que estão aqui, agora vamos falar um pouco do Marcelo Cortez Ramos de Paula. Como é que nasceu essa vocação para ser o policial, e como que iniciou? Família, tradição ou realmente ali deu a grande vocação e começou a sua carreira? Fala um pouco disso. Tá bom. Foi família, né? Eu venho de uma família de policiais militares, sou a terceira geração. O meu avô, como a gente costuma brincar em família, ele veio, bem dizer, a pé de Bananal para São Paulo, né? Para, como se dizia na época, sentar praça na Força Pública do Estado de São Paulo. Chegou até o posto de anspensada, né? Na verdade, graduação, que é, na verdade, um degrau apenas acima do soldado, é uma graduação que não existe mais. E depois dele, o meu pai, né? Que chegou até o posto de coronel, e agora eu, meu irmão, tenho primos também, enfim, essa tradição iniciada pelo meu avô, né, fez como é comum acontecer em outras famílias, né, que tem advogados e geram advogados, médicos e geram médicos, né, a gente acaba tendo na figura do nosso pai a figura do nosso primeiro herói, né, e é natural que nós associemos isso à profissão dele, e consequentemente, acabamos por amar também aquela profissão, e eu me via desde cedo indo aos quartéis e me interessando pelas coisas que eram de interesse do meu pai, né? E foi natural que, a partir daí, eu pensasse em frequentar a Academia do Barro Branco, embora eu tenha decidido isso no último semestre, né? E graças a Deus as coisas aconteceram, acredito eu, como tinham de acontecer, né? Muito bom. E aí fala um pouco dessa carreira, né? Você chega ao oficialato, vai lá, se busca, sai na academia, sai aspirante, né? Inicia ali. E aí na parte profissional, nós sabemos que a Polícia Militar, ela tem, digamos, tem aquele que se especializa, especialização. Toda profissão tem uma especialização. Sim. Qual é a sua, do seu interesse, que se buscou? Qual a especialização sua de estudo e até mesmo do ramo profissional? Eu diria que eu tenho uma carreira bastante eclética, né? Eu comecei no policiamento de área, na região sul de São Paulo, no 3º Batalhão, né, onde lá fiquei por 5 anos. Depois acabei indo para o policiamento de trânsito, a convite de um coronel conhecido meu, área na qual eu nunca havia imaginado trabalhar. Mas julguei que era hora de mudar de áreas e acabei aceitando, e acabou que eu tive uma carreira muito feliz no policiamento de trânsito, onde por lá fiquei cerca de 10 anos, até que o policiamento de trânsito fosse extinto. E, portanto, eu só saí porque ele foi extinto. Mas aí fui para o Estado-Maior da Polícia Militar, um órgão já de planejamento estratégico, de assessoria ao Comando Geral, onde atuei mais na área de doutrina, né, de planejamento, e por lá fiquei cerca de 6, 7 anos. Retornei ao policiamento de trânsito, inicialmente no Detran, depois no 1º Batalhão de Trânsito, depois comandando o 2º Batalhão de Trânsito, já como tenente-coronel, e finalmente retornei ao policiamento ostensivo no 28º Batalhão, na Zona Leste, como foi mencionado há pouco. Portanto, uma carreira bastante eclética. Acabei, nesse meio de tempo, me graduando em Direito, fazendo mestrado na área de Direito. É uma área também que eu aprecio. E eu diria, portanto, já de maneira redundante, que é uma carreira bastante eclética, e agora retornando ao policiamento ostensivo nessa função de comando aqui na região do ABC. Muito bom.
A procura para se formar, para se prestar um concurso, para o ingresso das fileiras na Polícia Militar, como anda? Tem ainda muita procura da identificação desse jovem que quer iniciar uma carreira? Tem. Ainda tem muita procura, graças a Deus. A gente enfrenta, no que diz respeito à formação de soldados, né, em algumas áreas, alguma fragilidade na procura, né, mas ela acaba sendo compensada pelo excesso de procura em outras áreas, né. Evidentemente que isso resolve um problema, que é o problema quantitativo, mas acaba trazendo problemas que são solucionados, mas causam alguma conturbação, porque nós temos de deslocar jovens formados em determinadas regiões do estado, moradores e originados daquela região, para trabalharem em outras áreas do estado. Evidentemente que isso causa um desequilíbrio familiar e precisa ser, no mais curto espaço de tempo, objeto de uma transferência, objeto de uma equalização, para que nós tenhamos sempre o homem trabalhando de forma motivada. No que diz respeito à seleção de oficiais, que foi a razão da sua pergunta, ela ainda continua, graças a Deus, bastante bem, e isso é importante para nós, para que nós possamos repor o nosso efetivo. Nós falamos agora, muito interessante, muito bom, nós falamos dessa quantidade que a polícia ainda está realmente, existe muita procura, isso é muito importante. Agora nós vamos falar da qualidade, que é fundamental. E quando eu falo qualidade, eu falo em termos de experiência, porque por vezes, comandante, você precisa colocar policiais com mais, e isso é toda a profissão, com mais, você não pode colocar um iniciante em determinada área, que nós sabemos que ele não tem uma experiência, e assim em toda a profissão. Nós tivemos já há um ano implantado o DGEM, que é a Diária Especial por Jornada Extraordinária do Trabalho do Policial Militar, que é aquele policial, para esclarecer, depois vou passar a palavra para o senhor, que ele trabalha na sua folga e é remunerado. Nós, dentro desse nosso bate-papo, não se trata também de quantidade de policiais na rua, e sim de qualidade, porque você precisa ter essa qualidade de homens que realmente possam atuar. Isso foi bom, o DGEM? Foi muito bem aceito, inclusive para uma melhora do homem, do soldado, daquele policial, e isso realmente trouxe benefícios à instituição? Sem sombra de dúvida, né? Nós entendemos que a implantação da DGEM foi uma das estratégias responsáveis pela possibilidade de termos hoje os índices criminais controlados, né? Como eu disse há instantes, nós estamos com um efetivo já bastante considerável e há limites para isso, limites até estruturais, né? Então a DGEM ela possibilitou que nós aumentássemos o efetivo sem aumentá-lo necessariamente, né? Porque você aproveitou mais, otimizou o emprego do homem, da mulher, do efetivo, enfim, gerando o resultado operacional sem a necessidade de você ter mais homens contratados. Essa de fato foi uma grande estratégia, nós entendemos que ela deve continuar e deve ser ampliada. É óbvio que há limite também para isso, porque o policial ele precisa manter as suas condições físicas e psicológicas, precisa descansar, portanto, mas até o presente momento, na nossa avaliação, a experiência ela tem sido exitosa para todos os envolvidos. Muito, muito interessante e muito bom. Vamos falar um pouco de uma discussão que se coloca nesse campo, política, e às vezes, por vezes, que o senhor conhece isso muito bem. É a respeito do 90. É um trabalho muito eficiente o 90, aliás, é o que realmente, eu acho que é o número que está na cabeça de todos nós brasileiros, que quando está numa situação difícil é o 90. Liga o 90 polícia. Qual é a discussão? A discussão é aquilo que o senhor já sabe. Muitos se falam que deve-se tirar ou privatizar, colocar esses policiais que atendem esse cupom para ir mais para a rua.
eu vou trazer uma visão de uma vertente, porque também na distribuição de uma ocorrência, até mesmo partos que são feitos, ou direcionamento de um apoio, de salvar uma criança que está engasgada, você precisa ter uma estrutura. A respeito disso, qual que é a sua visão? Né? Que é muito comentado, é assunto recorrente também, da questão do 190, dessa estrutura da Polícia Militar. Como o senhor acha? O senhor acha que isso poderia mudar ou está bem desse jeito? Isso está relacionado a uma questão que permeia várias atividades policiais, né? Que é aquela questão que diz respeito ao que é essencialmente trabalho da polícia e o que pode ser repassado para que outros agentes possam desempenhar. Já de há muito tempo se discute isso em relação ao atendimento 190 e a Polícia Militar vem realizando já no Copom São Paulo uma experiência de emprego de civis, portanto não integrantes da Polícia Militar, no atendimento 190. A ideia é que esse atendimento seja feito por esse pessoal com a supervisão de um policial militar, possibilitando, portanto, que aqueles policiais militares que antes trabalhavam nessa área, né, possam ser deslocados para outras áreas onde haja um emprego mais direto na prestação de segurança pública. Isso ainda está sob experimentação e é correto o seu raciocínio, porque de fato essa atividade ela não é de simples atendimento de telefonema e transmissão de dados para que uma viatura possa se deslocar, né? É uma atividade extremamente complexa que exige extrema experiência, porque é necessário muitas vezes retirar informações úteis de pessoas que estão nervosas. É preciso distinguir o trote do não trote, é preciso acalmar as pessoas que estão do outro lado da linha e isso passa por um treinamento, isso passa por uma experiência que muitas vezes o servidor civil, que muitas vezes o empregado não possui, exatamente porque não passou pelo mesmo período de formação que o do policial militar. É, portanto, uma equação difícil de resolver, mas nós entendemos que, sem que houvesse a efetiva experimentação, nós não teríamos a resposta cabal, nós não teríamos a resposta final. É o que está sendo feito, portanto, pela Polícia Militar, no Copom São Paulo, e em pouco tempo nós teremos o resultado dessa experimentação e saberemos se a experiência foi exitosa ou não, e se sendo exitosa, ela vai ser estendida para todos os demais centros de operações, inclusive aqui o Copom ABC. Muito bom. Eu quero mandar um grande abraço, estamos recebendo aqui o telefonema da Dilma, manda parabéns ao programa, pela volta do programa, um grande beijo para você, Dilma, e toda a sua família. Faltou a cidade aqui, né? Então, um grande abraço e de qualquer jeito Não é Brasília, creio que não. Mas olha, e parabéns ao nosso comandante, né? Desejo as boas-vindas ao nosso comandante Marcelo Cortez. Está mandando um grande abraço, tá? Obrigado. Da cidade de Diadema, um grande abraço para a cidade de Diadema, por essa ligação. Diadema que é uma grande audiência, aliás, as 7 cidades que é uma grande audiência. Um grande abraço para você, Dilma, e toda a sua família. Mas muito bom. Comandante, esse bate-papo foi tão gostoso, nós estamos chegando já ao final do programa. A minha produção informou que deve estar faltando uns 3 minutos, mais ou menos, né, para que nós possamos encerrar o programa. Lá, confirmaram 3 minutos com a plaquinha. Muito bom, nós vamos voltar aqui, eu quero que o senhor volte aqui para a gente conversar novamente. E eu queria que, em poucas palavras, antes de eu te passar pelas considerações finais, como que a PM pode se aproximar mais da população? Que nós iniciamos isso, você falou a respeito disso, na sua visão, com poucas palavras, e depois encerra com as considerações. A estratégia é nós mudarmos a formatação. Na verdade, a estratégia ela até vai ser desenvolvida em conversações com o próprio público, com a própria sociedade. Mas a visão inicial que eu tenho, e que poderá e tenderá a se modificar através dos tempos mediante essa conversação, é de nós ampliarmos a atuação dos CONSEGs, né? Os CONSEGs, apesar de serem estruturas existentes já desde meados da década de 80,
são ainda grandes desconhecidos da população em geral e cuja estrutura aparentemente não atrai a participação social maior, que é aquela que vai possibilitar realmente um contato mais próximo com a sociedade e a auscultação dos reais problemas que afligem a sociedade. Então, portanto, o nosso desafio é fazer com que a população compareça ao CONSEG ou criar estruturas outras paralelas ao CONSEG, porque tem a sua importância e deve ser mantido, capazes de atrair essas pessoas. Essa atração ela poderá se dar inicialmente por intermédio de outras instituições sociais, como escolas, igrejas, entidades de classe e assim por diante. Muito bom. Suas considerações finais? Bom, eu só posso agradecer a essa oportunidade que nos foi dada, né, de podermos falar com a população da região do Grande ABC, podermos falar alguma coisa sobre o nosso trabalho e contar com outras vindas aqui para tirarmos dúvidas que eventualmente possam aparecer, porque, como dissemos, apenas mediante uma integração muito grande com a sociedade e com as instituições que a polícia consegue realizar o seu trabalho. Muito obrigado. Comandante Marcelo, eu que agradeço. O meu programa está à sua disposição e para que venha todas as vezes que nós vamos marcar, para que realmente possa prestar esse serviço maravilhoso que já vem sendo desenvolvido e agora através do seu comando, né? Sucesso, eu costumo sempre dizer que o seu sucesso é a nossa segurança, comandante. Então, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nesse retorno maravilhoso do meu programa ABC em Perfil. Obrigado pela audiência. Quero deixar uma mensagem como sempre deixo. Segurança pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação. Pense sempre nisso, colabore e participe. Isso é fundamental para que nós possamos juntos construir um processo de segurança de uma forma melhor e mais unidos também. Um forte abraço para você.